pregar a mensagem certa com o Espírito certo. Com o Espírito certo. Eu sinto em meu coração que, às vezes, em vez de atraindo pessoas para Cristo, nós estamos repelindo pessoas. Está certo meu português? Por quê? Porque nós não temos a mensagem certa e o Espírito certo. Eles falam que nós vivemos numa geração onde pessoas não estão interessadas na igreja, não estão interessadas para ir para o culto, não estão interessadas na Bíblia. Mas eu sinto no meu coração que muitas pessoas não estão interessadas porque eles ouviram a coisa errada. Eles ouviram uma pregação cheia de leis, rituais, regras. E eles não querem chegar num lugar onde alguém ponta o seu dedo religioso para eles e condenar. E deixa eles se sentindo pior ainda do que eles quando eles chegaram. Eu gostaria de falar que quando eu era uma criança, fui criado numa igreja. Meu pai era católico, minha mãe anglicana, mas bem religiosa, os dois lugares. E pessoas chegaram lá tristes, mas eles saíram deprimidos. Coisa piorou no culto. E, infelizmente, isso está acontecendo muito nos cultos, nas células, até através de nossa maneira para testemunhar. Mas eu quero mostrar a maneira que Jesus evangelizou pessoas, o Espírito dele, a pregação dele. Porque isso não vai repelir pessoas, vai atrair pessoas. Aleluia. E você vai tornar-se bem mais frutífero. Na verdade, antes de nós lermos essa história daquela mulher, abrindo outra parênteses aqui, na verdade, os discípulos de Jesus demoraram para entender, demoraram para pegar o Espírito de Cristo, demoraram para entender a mensagem da graça de Deus. Nós sabemos que quando Jesus chamou Pedro e João, Tiago e os outros discípulos, os primeiros pescadores, você lembra? Ele falou que eu vos farei pescadores de homens. Eu vos farei. Mas esse processo de uma pessoa tornando-se um pescador de homens, na verdade, às vezes é muito demorado. Muito demorado. Não é uma coisa instantânea. Ele deu a palavra que eles vão fazer, que eles vão ser. Mas, na verdade, demorou muitos. Para eles, primeiros discípulos, pegam o mesmo Espírito de Cristo e pregam a mesma mensagem de Cristo. Demorou 3 anos e meio. E nós vemos na história, nos evangelhos, como às vezes os discípulos mesmo estavam repelindo pessoas em vez de atraindo. Eles estavam atrapalhando o ministério de Jesus Cristo. Deixa-me só falar uma outra coisa. Jesus é muito paciente conosco. Eu sempre falo, eu tenho 4 filhos em casa, crescendo rápido. E vocês sabem, cada dia é uma festa na minha casa. Aleluia. Nós falamos em 2 línguas lá, tudo festa, festa, festa. Mas 4 meninos, 16, 13, 12 e 10. É uma glória, é uma glória. Eu gosto demais, eu gosto de ser de pai. Aleluia. Eu quero mais filhos, mas minha esposa cansou, infelizmente. Quando eu casei com ela, eu falei, vamos assistir esse filme 12 é demais. Ela quase recebeu a visão celestial, mas cansou no caminho. Então, mas cada vez que eu trato com assuntos, e vocês sabem, às vezes tem uma briga, tem uma palavra dura, atitudes erradas, mas eu sempre falo com eles, filhos, papai já orou para Deus me dar mais paciência do que suas imaturidades. Eu estou ainda amando eles com paciência, amém. Mas demora para eles amadurecer, concorda comigo? É a mesma coisa com os discípulos. Jesus tinha muita paciência, mas às vezes eles atrapalharam o ministério dele. Vou dar um exemplo, por exemplo. Uma vez que o cego Bartimeu, ele começou a gritar, você lembra a história? Jesus estava passando, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem lembra a história?
Como os discípulos reagiram? Eles tentaram fechar a boca dele. Não, o que é isso? Todo esse grito. Meu Deus do céu, nós somos pessoas santas. Todo esse grito, pulo. Não. E na verdade, por causa da atitude deles, ele quase não recebeu o seu milagre. Que coisa séria, na verdade. Concorda comigo? Mas Jesus parou, Jesus entrou na situação. Quando ele gritou mais alto ainda, Jesus parou, chamou. E na verdade, através disso, exortou seus discípulos. Falou com eles, não, por que você está fazendo isso? Outra vez, quando outro cego chegou perto deles, eles perguntaram a Jesus, quem pecou? Os pais dele ou ele mesmo? Em outras palavras, a doutrina deles, a crença deles era errado. Na mente deles, pessoas doentes são doentes por causa de pecado na sua vida. Ou os pais, ou ele mesmo. Então, em outras palavras, ele merecia essa doença. Ele merecia para ser cego. Mas Jesus, de novo, exortou-los. Falou, filhos, não é questão de pecado. Essa não é a questão. A questão é que é a glória de Deus, a obra de Deus. E eu estou aqui não para condenar, mas para salvar pessoas, curar pessoas. Esquece esse assunto de pecado, meu Deus do céu. Na verdade, nós vamos ver, todos nós somos pecadores em nós mesmos. Então não é questão de apontando o seu dedo para outra pessoa, falando que ele tem mais pecado de você. Estão entendendo o que eu estou falando? Ele exortou-los. Falando, não, estou aqui para mostrar o poder de Deus, a glória de Deus. Nós estamos aqui na terra para mostrar o poder de Deus, a glória de Deus. E revelar para pessoas que pecado já foi tratado lá na cruz de Calvário 2000 anos atrás. E qualquer pessoa pode entrar essa vida abundante por causa dessa obra consumada. Fala amém, por favor. Amém. Outra vez, os discípulos, eles não deixaram as crianças ficar perto de Jesus. Lembra disso? E mais uma vez, Jesus precisava exortar. Deixa eles vir, meu Deus. Deixa eles vir. Por que os discípulos não queriam esses meninos, essas crianças virem? Por causa de preconceitos. Por causa do pensamento errado. Crença errada. Infelizmente, muitas pessoas têm a mesma mentalidade hoje. Eu conheço muitos pastores, pregadores que não querem pregar para as crianças. Não quer. Eles não colocam o mesmo valor sobre uma criança como um adulto. Eu vou falar por quê. Vou abrir assunto, então. Eu abri o assunto, então eu vou terminar. Muitos pregadores não gostam de pregar para crianças, porque crianças não dão recompensa para eles. Está quieto, mas vou continuar. A criança não aplaude. A criança não vem no final do culto falando, você prega muito bem hoje. Uau, uau. E mais ainda, a criança não dá oferta. E não paga a conta no almoço. Não, nada. A criança recebe e vai embora sem falar obrigado, muitas vezes. Está entendendo? Os discípulos não colocou valor sobre crianças. Mas Jesus falou, não, deixa eles vir. Deixa eles vir. E eu vou colocar valor sobre eles. Vou mostrar o caminho certo, a mensagem certa e o espírito certo. É interessante também que ele não curava eles, ele não pregava para eles. A Bíblia fala que ele só abençoou-los. Aleluia. Só abençoa, recebe a presença, recebe a minha bênção, recebe, aleluia. E eu creio profundamente, meus cultos sempre gastam tempo quando tem crianças, abençoando crianças, amém. Para eles recebem o Espírito Santo, visões celestiais, para eles sentirem a presença de Deus. Porque se uma criança tem essa experiência quando ele é bem nova, quando ele torna-se adolescente, e Satanás vem com todas as suas tentações, ele já está satisfeito, aleluia. Aleluia. Amém. Então, os discípulos demoraram para entender a mensagem da graça. E também para ter o Espírito gracioso. Mas nessa história agora que nós vamos ler juntos, nós vamos ver a maneira que Jesus pregava. O Espírito dele, como ele estava liderando com pessoas pecaminosas. Deixa-me abrir outro parênteses aqui, porque tem 3 horas para pregar. Aleluia. Aleluia. Eu sinto várias coisas, mas eu sinto sobre mim, minha volta para o Brasil, para que eu preciso de ajuda nessa área. Eu sou um evangelista, você sabe, aleluia.
E eu sinto que nós precisamos aprender essas coisas. Porque a colheita é tão madura. Meu Deus, eu voltei de Mato Grosso agora. Eu fiz 20 noites, 20 cruzadas lá em 20 noites. Uau! A colheita é tão madura lá, tantas pessoas convertendo. Tantos. A colheita é madura. Nós precisamos ter a mensagem certa, o espírito certo, e nós vamos ver a maior colheita na história humana em nossas vidas. Fala para seu vizinho, ele está pregando para você agora. Aleluia. Ok, então vamos ver aqui um pouco da história da mulher samaritana, como Jesus ministrou para ela, ok? E aqui em João capítulo 4, vamos ver, não vou ler a história toda porque é bem grande, mas eu vou pegar alguns princípios, vamos falar. Aqui em versículo 3, a Bíblia fala que Jesus deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria, ou Samaria. Chegou, pois, de uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentará-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aleluia, aleluia. Então, pense um pouco comigo hoje de manhã. Vamos ver a mensagem certa e o espírito certo de Jesus. A primeira coisa que eu quero vocês entender é que Jesus veio para destruir, para quebrar preconceitos. Está escrito aqui que ele era necessário atravessar a província de Samaria. Ele decidiu: eu quero ir lá. Normalmente os judeus não queriam passar lá em Samaria. A samaritana era um tipo de inimigo, gentios, pessoas que os judeus não tinham em comunhão com eles. Então, normalmente, os pregadores e as outras pessoas, eles fazem um tipo de desvio para evitar um contato com os samaritanos. Mas aqui está escrito que Jesus propôs em seu coração para ir lá. Ele queria quebrar esse preconceito, essa divisão de pessoas. E em várias maneiras ele mostrou o coração do nosso Pai, o coração de Deus. Nosso Deus não é Deus de divisão. Nosso ministério, o ministério de Jesus, não é ministério de divisão, mas de reconciliação. Está entendendo meu português? Então, nós estamos aqui para quebrar preconceitos. Que foi o primeiro preconceito que ele tratou? Na verdade, essa questão de gentil e judeu. E como nós sabemos, abaixo da lei, você odiar seus inimigos. Abaixo da lei, se alguém tira sua dente, você faz a mesma coisa para eles. Mas Jesus tinha um padrão bem mais elevado. Concorda comigo? Ele falou: não, vocês precisam amar seus inimigos, orar para aqueles que te perseguem. Amém. Então aqui, ele queria entrar naquela terra da Samaritana, para mostrar que na verdade ele não somente é o salvador dos judeus, mas também o salvador das nações, os gentios e os brasileiros também. Aleluia. E às vezes, vamos pensar, pessoas sofrem muito por causa de preconceito.
dependendo quem você é, de qual país, qual língua você fala, qual sotaque você tem, até a cor de seu pele. Eu ri demais dessa questão de cor da pele, porque na verdade, lá em Gênesis 1, nós lemos que Deus criou o homem através do solo, do barro da terra. Então, na verdade, essa parte exterior de você, isso é barro, solo. Então, se seu solo é um pouco mais negro, preto, ou um pouco mais branco, que é isso? Você está fazendo uma divisão por causa disso, só por causa do barro, meu Deus do céu. Jesus quebrou tudo isso. Aleluia. Deus amou o mundo em tal maneira. Qualquer nação, qualquer pessoa. Aleluia. Fala amém. Segundo preconceito que ele quebrou foi essa questão de homem e mulher. Porque normalmente homens não conversaram em lugares públicos desse jeito com mulheres. E eu creio que Jesus organizou essa situação. Mandou ou permitiu seus discípulos saírem para comprar comida. Porque ele queria ser sozinho. Por quê? Porque se os discípulos dele estavam ainda lá com ele, eles não vão deixar a mulher chegar perto. Eles vão atrapalhar a obra de novo. E nós sabemos isso porque quando eles voltaram, eles ficaram surpreendidos. O que é isso? O mestre está falando com a mulher sozinho? Muitas mulheres sofrem por causa de preconceito. Muitas nações, as mulheres são oprimidos mesmo, pelos homens que dominam, etc. Mas no cristianismo, no evangelho da graça, mostra o coração de Deus, que não tem homem e não tem mulher em Cristo Jesus. Todos nós somos filhos de Deus, precioso nos olhos do Pai. Tem liberdade para mulheres embaixo da graça de Deus. Fala amém, por favor. Se você está sentado no lado de uma mulher, fala, você é um profeta aqui na terra, ungida para ser um ministro poderoso. Aleluia. 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 Vocês são. Às vezes mulheres são bem melhor do que nós pregar também. Está quieto agora. Eles sabem como falar mesmo. Amém. Fala amém. Uau. Jesus, ele esforçou para quebrar esses preconceitos, para pessoas se sentirem aceitadas dele, em vez de criticar, em vez de esses preconceitos ser confirmados. Outra coisa, ele era um rabi, e ela era uma pecadora. Eu vou entrar nesse assunto do pecado dela um pouco mais daqui a um momento. Mas, normalmente, aqueles mestres, aqueles rabis, aqueles homens santos, eles se carregaram naquela época com o espírito do fariseu. Eu sou mais santo do que você. Por favor, não fica perto. Não fala suas palavras perto dos meus orelhos tão santos. Você é escandalizado com esse tipo de conversa perto de mim. O tipo de conversa de Goiás, do interior, tudo bom? Aleluia. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Yes. Se uma visitante chega nos nossos cultos, chega no encontro, às vezes eles falam coisas que não são na Bíblia, minha filha. Outras palavras para expressar suas emoções. E muitas vezes nós pegamos nosso dedo religioso e falamos, que é isso, meu Deus do céu, joga ele afora. Ou ele, pelo menos ele sente esse jeito. Mas Jesus era bem gracioso com todo mundo, aleluia. Sim, ele é santo, amém. Na verdade, Jesus não somente é santo, ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. O padrão dele é bem mais alto do que Moisés. No Moisés a lei falou de suas ações. Você precisa ser santo em suas ações. Mas com Jesus, ele fala de suas intenções. E suas palavras também. Ele é santo em ação, santo em palavra e santo em coração. Nosso Deus é muito santo, meu filho. Esse é o padrão dele. Está entendendo o que eu estou falando? Mas
Ele sempre era gracioso com aqueles que não eram santos. Na verdade, nós tornamos-se santos só por causa da obra dele, por causa da sangue e por causa do Espírito Santo e nos enchendo. Fala amém, por favor. Você percebe, ele estava quebrando preconceitos, atraindo pessoas. Ele é um ministro de reconciliação, em vez de religião. Outra coisa, preconceito, foi essa questão de doença. Pessoas doentes, eles não poderiam entrar ao templo naquela época. Não poderia. Por causa disso, muitas pessoas que Jesus curava, eles foram curados, por exemplo, na Porta Bela, esqueci a palavra, Porta Famosa, aquela paralítica, famoso. Formosa, estamos em São Paulo agora, Formosa. Lá em Goiás, nós falamos porta, e comem muito carne. Shalom, amém. Formosa. Tão chique aqui, pastor Wilson. Formosa. Ok, aleluia. Então, muitas dessas pessoas que foram curadas, o que foi a primeira coisa que eles fizeram depois de sua cura? A Bíblia fala que eles entraram no templo, porque eles não poderiam entrar no templo doente. Mas agora pode, porque está curado, não tem leprosa, não tem lepra, não tem doença, não é paralítico. E o que estou falando aqui? Jesus veio não para estabelecer o templo antigo, mas um novo templo, onde cada pessoa está aceitada, cada pessoa pode entrar à presença de Deus, não por causa de sua habilidade, não por causa de sua santidade, não por causa de sua saúde, mas por causa da santidade, e a glória, e o poder da obra dele. Qualquer um pode entrar, fala amém. Aleluia, aleluia. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é você é um ministro de reconciliação. O que isso significa? Que você está aqui para quebrar preconceitos. Amém. Segunda coisa, Jesus, ele tratava pecado, vamos falar, pecado. Pecaminosidade, falei certo? Ele tratava pecado de uma maneira muito graciosa. Veja aqui em versículo 16 e 17. Ele falou essas palavras: vai, chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido. E disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é, você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Vocês percebem aqui o Espírito de Jesus? Na verdade, ele complementou a mulher 2 vezes. Ele falou: você falou corretamente. Está falando de maneira honesta. No final, o que você acabou de dizer é verdade. Então, em que ele tinha falado? Que não tem marido. E ele falou: mas, na verdade, você tinha 5 maridos. E agora tem mais uma que você não se casou. Então, em outras palavras, eu conheço toda a sua história. Ele falou isso através de um espírito ou dom de conhecimento. Concorda comigo? Mas, aqui ele estava mostrando que, filha, eu sabe sua história. Eu não preciso ouvir tudo de você, porque Deus revelou para mim. Ele revelou toda a sua história. Está falando: filha, você é uma pessoa pecaminosa mesmo, um tipo de predadora. Já 5 homens. Agora o 6º. E você cansou com essa questão de casamento.
Não precisa, porque provavelmente vai jogar essa fora depois também. Está entendendo? Mas ele não ficou falando muito a respeito do pecado. Na verdade, ele tratou ela com muito respeito. Um tipo de gentleman. Gracioso. Fala, ele conhece tudo. Deixa-me falar uma coisa para você. Ele conhece toda a sua história também. Toda a sua besteira. Yes. Todas as partes de você que estão escondidos. Mas ele não está aqui para condenar você. Até que ele sabe tudo. Aleluia. Ele estava pronto para morrer lá na cruz de Calvário. Para tirar pecado uma vez para sempre. Aleluia. Estava aqui para fazer essa obra. Amém. Lá na cruz, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E todos os pecados das pessoas afora. Fala amém, por favor. Amém. Então, de novo, ele tratou de uma maneira muito graciosa. A mulher, muito respeituoso. Sem condenar. E seguindo minha lógica aqui, a terceira coisa, ele concentrava mais na sede daquela mulher do que no pecado daquela mulher. Amém. Aleluia. Aqui, em versículo 13, afirmou Jesus: quem beber dessa água, tornará até a sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe dar será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Aleluia. Fala amém, por favor. Amém. Uau. 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 Olha a lógica aqui, filhos. Olha a lógica, por favor. Ele sabia tudo dela. Toda a vida dela. Ela é longe de Deus. Nós sabemos, outros teólogos falaram que ela foi lá para buscar água no meio-dia. Por quê? Porque as outras mulheres normalmente foi ou da madrugada ou à noite, quando era mais fresco. Mas ela não. Por que não? Porque na verdade ela foi uma pessoa rejeitada. As outras mulheres não gostaram. Então ela foi lá no meio-dia, a Bíblia fala. Não é hora certa para buscar água. Então todo mundo sabia a história dela. Provavelmente as outras mulheres elas eram com preconceito contra ela, até medo dela. Pensando que a predadora está lá. Talvez ela está atrás do meu marido também. Hello? E eu creio que provavelmente essa mulher é bem bonitinha. Atraiu tantos, atraiu tantos homens numa cidade. Que é isso? Mas Jesus, sabendo tudo, não apontou, não condenou, só orientou ela para sua sede. Em outras palavras, ele estava falando: a questão de pecado vou resolver. Mas, até resolvendo o pecado, se você continuar bebendo na mesma fonte, sua vida não vai melhorar, vai continuar do mesmo jeito, vai piorar. Filha, você está bebendo a água errada. Você está procurando sua satisfação dentro da cama. Você acha que você vai ser feliz quando você acha a pessoa certa. Filha, você está bebendo essa água errada, uma água contaminada. Você está destruindo sua própria vida e destruindo outras pessoas. Mas eu tenho uma água para você, uma água santa, uma água viva, uma água de paz, uma água de alegria. E se você bebe essa água, você não vai procurar satisfação nenhuma outra coisa. Então, por favor, experimenta, prova essa água e você vai ser satisfeita. Aleluia. Uau! Uau! Nós somos ministros de reconciliação. Yes! Não para condenar pessoas, mas para falar as boas novas da obra de Jesus lá na cruz. Amém? E também oferece uma água viva para pessoas. Aleluia! Fala, filho, experimenta.
Filho, vem. Filho, ouve essas palavras graciosas. Bebe essa presença de Deus que está sobre nós. Amém. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Nossos cultos, como no início hoje, até que nós estávamos dançando e correndo e adorando. Mas tem pessoas que acham que eles ficam lá pensando quando o pastor vai começar. Eles não entendem que eu já comecei. Porque na verdade é nesse ambiente que nós bebemos água viva, que nós sentimos a presença de Deus, que o poder de cura manifesta sobre nós, energia celestial entra em nós. É nesses momentos que nós experimentamos a liberdade do Senhor. Nós somos literalmente libertos da lei, libertos de condenação, libertos de medo, libertos da morte, libertos de Satanás. Por quê? Por causa do poder manifestado de Deus sobre nós. Eu estava ministrando mais cedo. Eu estava trabalhando. Eu sou ministro de reconciliação. Eu ministro de água viva, vinho novo para cada pessoa que tem sede. Fala amém, por favor. Amém, amém, amém. E vocês sabem que eu estou falando, porque vocês estão aqui hoje de manhã, domingo de manhã, por causa disso. Sua cama estava tão confortável. Tinha tantos convites para ir para o interior, pescar, comer churrasco. Sim ou não? Mas você está aqui, 10 horas, britânico, Wakatalabaha. Por quê? Você tem sede para mais dessa água. Você já bebeu, você já experimentou e você quer mais. Porque você tentou outras coisas no mundo. Você tentou o álcool, você tentou prostituição, você tentou várias mulheres, você tentou dinheiro e não satisfazia seu coração. Mas quando você bebeu esse vinho novo celestial, que é isso, meu Deus? E por causa disso, em nossas igrejas, nós temos tantas pessoas que foram libertadas de vícios. Você não precisa levantar sua mão agora, porque eu sei que todos vocês são anjos. E Deus esqueceu o seu passado, aleluia. Não tem lembrança. Eu não quero ressuscitar esse homem velho que está enterrado com Cristo Jesus. Mas muitos de vocês, muitos de nós eram viciados com coisas terríveis que estavam destruindo nossas vidas. Nós estávamos procurando satisfação, procurando vida na cama, procurando vida nas coisas, procurando vida na inteligência, mas nada satisfazeu. Aleluia, mas um toque do Senhor, só um toque do Senhor, uma gotinha da presença dEle, e você foi transformada. Filho, que estou falando, por favor, oferece, como Jesus ofereceu, água viva para pessoas. Fala amém. Deixa o Espírito Santo manifesta, Ele é o seu amigo em seu ministério. Amém.